Olá para quem está ouvindo, esse é mais um podcast do Vez e Voz e hoje estamos aqui com o Juan, Opa, e aí, rapaziada? com o Gabriel Opa, e aí, tudo bom? e o convidado de hoje é o Renato Brecher, psicólogo. Fala aí, Renato. Fala, gente, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é meu, obrigado por ter aceitado o convite de participar do podcast. Para mim é uma incrível honra ter você aqui conosco. Eu gostei muito como eu falei, da palestra que a gente teve no Grêmio ano passado e tal, e ter você aqui no podcast do Vez e Voz é incrível, cara. Que bom, cara, fico muito feliz, hein? De verdade, fiquei muito feliz com o convite. Espero que a gente possa fazer desse espaço aqui espaço de crescimento, né? Que é o que a gente precisa nessa vida. Crescer junto. Sim, sim. Bom, Gabriel, Juan, vocês querem fazer alguma pergunta inicial e tal? Opa, eu queria começar aqui dessa vez, como um dos pontos desse podcast aqui vai ser saúde mental e saúde mental na pandemia. Renato, eu queria que você explicasse pra gente, antes de tudo, o que é saúde mental? O que é esse tema tão falado? Bom, a saúde mental, primeiro para a gente entender saúde mental de uma maneira ampla, quando a gente lá atrás começou a entender saúde mental, a gente entendia que saúde mental estava associado principalmente à ausência de algumas patologias. Quando a gente começou a entender que determinadas patologias, formas de pensar, né, formas de funcionamento cerebral que geravam alguns comportamentos ou algumas características específicas que eram contrárias à maior parte do funcionamento das pessoas, isso era entendido como algo patológico ou algo ruim, né, dentro da perspectiva médica em si. Só que hoje, quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de bem-estar psíquico. Porque quando a gente está falando de problemas mentais, qualquer tipo que seja, veja bem, todas as pessoas sentem ansiedade, todas as pessoas sentem tristeza, todas as pessoas sentem medo. O que realmente gera um problema de saúde mental é a intensidade dessas experiências e quando elas se tornam problemáticas no nosso dia a dia. Ou seja, se você tem uma ansiedade que te impede de fazer algo, aquela ansiedade deixou de ser uma ansiedade comum da experiência humana e se transforma em uma experiência patológica. Se você sente uma tristeza que se transforma em uma tristeza muito intensa, ao ponto de você não conseguir mais fazer as suas atividades no seu dia a dia, né, de tocar a sua vida com naturalidade. E a gente pode até dizer que você talvez esteja sendo acometido por uma depressão. Então, assim, saúde mental tem a ver, no final das contas, com viver as experiências internas, psíquicas, com um certo equilíbrio. Então, sempre que a gente ultrapassa uma linha que é geradora de sofrimento, de desconforto, né, que é impeditiva da manifestação da nossa liberdade, né, da nossa capacidade de escolher, de seguir em frente, a gente entende que a pessoa está em sofrimento psíquico. Isso é sempre legal de destacar, porque com muita frequência a gente cria alguns estereótipos com relação a pessoas que têm algum tipo de questão de saúde mental, algum tipo de sofrimento psíquico, e a gente esquece que, assim, que todos os sentimentos, experiências, elas são naturais da nossa vida. A questão é a intensidade e como isso está afetando o nosso dia a dia. E hoje, a gente tem aqui no Brasil, só para trazer um dado interessante, o Brasil é o país no mundo com mais pessoas ansiosas. Isso significa dizer que a nossa sociedade, a maneira com que a gente se organizou, as nossas questões sociais, todas elas constituem uma dinâmica cultural que promove sofrimento psíquico. Né, que se a gente tem o país mais ansioso do mundo, um alto índice de pessoas com transtorno de ansiedade, isso significa dizer que a gente construiu uma cultura de sofrimento. Isso é um ponto muito interessante de observar, porque tem a ver com algo que todos nós brasileiros vivemos. Então, saúde mental tem a ver com conseguir viver as experiências psíquicas e emocionais com equilíbrio e com qualidade, ao ponto, claro, disso não ser um impeditivo de te seguir em frente. Além, isso me referindo às pessoas de uma maneira geral. Agora, dentro do campo da saúde mental, a gente também tem algumas questões psicológicas, doenças mentais mesmo, que são catalogadas como a psicose, entre outros. Essa aí, por acaso, que vocês estão ouvindo é minha cachorra. E também existe a saúde mental a nível patológico mesmo, que tem a ver com distúrbios que tem a ver com, na maior parte das vezes, com algumas questões fisiológicas mesmo, né? Como a psicose, entre outras doenças. E a psicose, dentro da psicose, a gente encontra, por exemplo, a esquizofrenia, enfim, e outras patologias. Elas também geram desequilíbrio emocional e afetam a dinâmica de vida da pessoa. Porque, gente, quando a gente está falando em ser humano, né, a gente precisa encontrar um parâmetro de funcionamento que a gente considere saudável. E o parâmetro é a incapacidade da pessoa conseguir viver a vida com naturalidade. Então, esse é o parâmetro para a gente entender como está caminhando a saúde mental na vida de uma pessoa.
Perfeito, perfeito. Ô, Renato, uma dúvida. Uma dúvida não, na verdade. Nesse assunto de saúde mental, nesse assunto de sociedade, né? Construir uma sociedade ansiosa, como que você enxerga, como você se enxerga, na verdade, como você enxerga a sua rotina na pandemia hoje? Tipo, o que que mudou para você psicologicamente, socialmente? E você acha que isso afeta muito jovem, afeta muito, que é pelo menos o índice da população que mais sofre com depressão, que mais sofre transtornos psicológicos. Você acha que o cenário hoje, pandêmico, o cenário de isolamento, afeta? Óbvio, essa resposta eu já sei, né, essa pergunta eu já sei a resposta, mas você acha que isso afeta em que sentido, digamos assim, melhorando a minha Sim. pergunta? Bom, como você mesmo pontuou, é claro que afeta. E aí, gente, o que é importante a gente compreender também? Alguns saberes prévios. A gente hoje, culturalmente, valoriza muito o indivíduo como um ser único. E a verdade é que existe uma dualidade. A gente é ao mesmo tempo indivíduo, ao mesmo tempo singular, mas a gente é uma espécie chamada Homo sapiens, que tem como característica, se a gente observar, né, os nossos antepassados ancestrais mais próximos geneticamente, os chimpanzés, eles são fortes, eles têm uma força muito maior do que o ser humano. Se a gente for olhar para outros animais, a gente tem, sei lá, o leopardo que anda, que corre rapidíssimo, a gente tem outros animais que conseguem voar. Qual é a característica central do ser humano? E aí talvez vocês podem pensar, a gente tem uma capacidade intelectual maior também. Mas o ponto central, né, que permitiu o desenvolvimento da nossa espécie do jeito que ela foi justamente os relacionamentos sociais. Tenta imaginar um ser humano há 200 mil anos atrás, que é mais ou menos o tempo da nossa espécie existente, tentando sobreviver no planeta Terra. Lembrando, já sem iFood, sem luz, sem água encanada, né? Sem a parte no fácil, planeta né? Terra, exatamente, assim, nas florestas, tentando sobreviver. Cheio de animais que eles nunca viram na vida, que eles não tinham nome, que eles não sabiam o que faziam, o que lidavam. A gente já convive com muita informação. Então, assim, esses seres, dando a luz, gente, imagina um ser saindo de um humano naquela época. O que era aquilo? Então, veja bem, o determinante para que a nossa espécie conseguisse continuar seguindo, se desenvolvendo, foi a coletividade. Porque, diferente de outros animais, assim, se a gente pegar um bebê humano e colocar ele em cima de uma cama e deixar ele for embora, ele invariavelmente vai morrer de sede, provavelmente, ou de fome, enfim. Porque o ser humano é um ser social. E aí, quando a gente traz dois atravessamentos centrais da pandemia, que é a doença, a doença, uma doença que traz junto todo o sofrimento que a morte proporciona. E como antídoto para isso, a gente precisa conviver com isolamento social. A grande consequência que a gente tem é de estar longe. Em outras palavras, gente, a gente não nasceu para viver isolado de outras pessoas. Segundo uma pesquisa de Harvard, inclusive a maior pesquisa qualitativa já realizada no nosso planeta, que inclusive nem acabou ainda, tem em torno de 80 anos, eles constataram, que fala sobre bem-estar humano, constataram que as pessoas que convivem com pessoas que elas se sentem seguras, que elas podem ser elas mesmas e que elas, obviamente, confiam, essas pessoas relatam mais experiências de felicidade, elas têm uma saúde física melhor e vivem mais tempo. Pessoas que têm dificuldade. Sim, pode falar. Então, é bem interessante porque, pegando uma linha desse estudo, eu lembro que uns 2 anos atrás eu fui fazer meu TCC, que foi, pasmem, sobre depressão, e uma das coisas que eu mais constatei em fazendo pesquisa mesmo é que, assim, o número de participantes da pesquisa, uma grande porcentagem, nós pegamos pessoas que já apresentaram um quadro depressivo, né, pessoas mais velhas, óbvio, e até alguns adolescentes, mas pessoas jovens, de 17, 18 anos, e a maioria, e aí fazendo o meio que indo ao inverso do que você falou, né, de convivência com pessoas mais seguras, pessoas com uma saúde mental mais estável, trazem essas pessoas que convivem com elas, tem um quadro mais feliz, um quadro enfim, de uma vida mais feliz, de uma saúde mental mais equilibrada, e isso acontece também com a própria depressão. Então, quando você convive com pessoas que apresentam quadros depressivos, você se torna muito mais exposto a ter um quadro depressivo, a desenvolver um quadro depressivo, né? Então é bem interessante que essas relações entre os seres humanos, mesmo que seja mesmo que não, como que eu posso dizer, tanto a depressão quanto a felicidade não sejam vírus, não dê para passar no ar, contato com pessoas assim, só de você conversar com uma pessoa ou você estar no mesmo ambiente com uma pessoa, você meio que consegue sentir as emoções dela, e eu acho isso bem interessante.
Isso é consequência dos nossos neurônios espelhos e do processo de empatia que a gente vivencia, que constrói esse tipo de conexão, né? Por quê? Porque a gente é um ser social, a gente é uma espécie social. Então, veja bem, pessoas que não têm esse tipo de vínculo, elas adoecem mais vezes, relatam menos momentos de felicidade e vivem menos. Então, olha que interessante, quando a gente está falando de todo o sofrimento e a problemática que a pandemia gera, é uma problemática central na característica do ser humano, porque a gente gosta de estar com outras pessoas e não só gosta. De uma certa forma, a qualidade das nossas relações ajudam a gente a construir sentido para a nossa própria vida. Olha que coisa bonita. E aí, se você me pergunta, Renato, como a pandemia afeta a gente hoje, principalmente? Eu acho que aí o ponto central é a gente não poder ter a liberdade que a gente tem de estar com pessoas que a gente gosta e conviver. Porque a gente conhece um pouco mais da gente no convívio com outras pessoas e partilhar, a verdade, que quando a gente divide experiências positivas, a gente multiplica bem-estar, né? Essa que é a grande verdade. O isolamento, ele é um ponto que, como consequência, acaba trazendo uma maior ansiedade. A gente já tem um contexto ansioso por conta do risco da doença, o medo da morte e a ausência de pessoas. Por quê? Quando a gente se encontra com pessoas que a gente gosta, tem a oportunidade de conversar, se vocês começarem a perceber, assim, tenta lembrar das situações em que vocês estiveram com pessoas que vocês gostavam e que vocês sentaram para trocar uma ideia, para conversar, e tenta lembrar de como é que vocês se sentiram depois. Às vezes, só de você poder falar, de falar às vezes sobre a própria pandemia mesmo, de falar, cara, é difícil, olha que loucura, isso minimiza o desconforto. Porque tudo que a gente vivencia na vida gera algum tipo de sentimento. E esse sentimento, ele sempre busca uma maneira de sair, de se externalizar. Então, existem várias formas de elaborar essas emoções e colocar elas para fora de uma maneira saudável. E muitas vezes nas nossas conversas informais, nos nossos grupos de amizade, ou até na família mesmo, a gente, dependendo da relação familiar, é claro, né? A gente consegue externalizar grande parte dessas emoções e elaborar muito do que a gente está vivendo. Além de encontrar no outro um certo parâmetro para entender se, cara, o que eu estou sentindo aqui, né? Faz sentido ou não faz? Quando você conversa com alguém, você fala, nossa, que bom, você também está passando por isso. Nossa, achei que eu era doido, né? Às vezes a gente tem essas dúvidas, esses parâmetros, e quando você vai ver, exato, e quando você vai ver, conversa, tem acesso a outras pessoas, você começa a se situar e falar, não, cara, o que eu estou vivendo faz parte, é normal, etc, etc. Isso que você falou, eu me identifico muito. Pode falar. Não, eu queria comentar que eu me identifico muito com isso que você tá falando, cara. Que esse negócio de outras pessoas, sabe? Quando você conversa, tem essa outra identificação, você se sente até mais tranquilo em relação ao que você sente, sabe? Tipo, nossa, não sou só eu e tal. Exato. E olha que interessante, né? Nossa, não sou só eu. Por quê? Porque a gente não é sozinho. A gente gosta de saber que a gente partilha experiências com outras pessoas. Porque se a gente é um ser social, por consequência, o pertencimento, fazer parte de algo, é uma necessidade. Então, quando você percebe, caramba, tá todo mundo sentindo coisas parecidas que eu, que bom, faço parte disso, sabe? Essa sensação de fazer parte, ela também é uma necessidade do nosso funcionamento. Agora, eu acho que tem uma outra coisa que eu tenho percebido também dos meus atendimentos, eu também dou aula, né? Também sou professor, eu tenho percebido, quando eu escuto meus alunos ou escuto meus pacientes, que a dinâmica de vida que a gente criou, em especial aí por conta do advento da tecnologia, das redes sociais, da instantaneidade que a tecnologia trouxe, ela faz o tempo acelerar, né? Você diminui, as coisas ficam mais instantâneas, consequentemente você pode fazer mais coisas, só que você sabe que agora tem muitas possibilidades de coisas e fica num desespero para tentar dar conta de tudo que você sabe que tem, que você gostaria de fazer. Isso contribui para o processo ansioso. Mas quando a gente estava antes da pandemia, no dia a dia, uma frase que era unânime no consultório era: eu tô na correria. Ah, não sei o que, tá uma correria. Sim. Então, assim, de repente, pelo menos no primeiro momento, lá no ano passado, quando a gente teve um break maior, né, que as pessoas realmente ficaram nas suas casas, duas coisas aconteceram. Algumas pessoas acabaram ficando sem tempo mesmo, porque alguns pais tiveram que estar com seus filhos e trabalhar simultaneamente, sem tantos limites ali que o estar fora de casa trazia, e isso trouxe para essas pessoas também um nível de estresse muito maior. Agora, para grande parte da população também, o parar, as pessoas ganharam o tempo de deslocamento nas suas casas, né, que elas agora não precisavam mais se deslocar, elas conseguiram organizar os seus horários de alguma forma, e o que eu percebi é que isso foi gerador de muita angústia, porque parar e olhar para você às vezes significa ter que entrar em contato com alguns sentimentos que a gente na correria do dia a dia deixa passar, deixa de lado. Então, uma outra identificação que eu percebi de consequência da experiência pandêmica foi angústia, ansiedade
uma parte causada pela própria pandemia, pelas incertezas e pelo medo, e outra parte mesmo de você, de repente, se ver ali sem nada para fazer, olhando para o nada e, consequentemente, olhar para o nada, de certa maneira, é olhar para si. E isso também foi gerador de muitas angústias e desconforto, que, na minha perspectiva, a gente tem um viés com potencial enorme de ser algo positivo, né? Quando a gente olha para isso e fala, cara, então, peraí, o que está passando aqui dentro? Isso pode gerar frutos maravilhosos. Mas como, na verdade, a bem da verdade, as pessoas elas não sabem, né? Não foram educadas sobre a importância de olhar para si. Eu estou falando aqui do meu lugar de psicólogo, né? Que acessei uma informação e aprendi a valorizar isso. Para a maior parte dessas pessoas, se deparar com determinados sentimentos foi sofrido, muito sofrido, né? Então, assim, ansiedade, tristeza mais aguda e angústia, por exemplo, foram sentimentos que acometeram grande parte das pessoas ao longo desse cenário pandêmico. Além, gente, e aí a gente não pode deixar de pontuar, né? Além do fato de as pessoas que estão perdendo seus entes queridos não estão tendo a oportunidade de elaborar o luto. Outra característica da nossa espécie, né? Nós somos ritualísticos, a gente cria rituais para tudo. Não só, a gente vê muito ritual em religião, mas não é só na religião. A gente cria ritual para tudo. E perder o ritual de enterro, de despedida, deixa uma lacuna psíquica muito dolorosa. Essa não oportunidade de poder se despedir, até de concretizar a morte mesmo, às vezes vendo ali o corpo naquele processo, deixa um buraco. Tem deixado buracos, né, nas pessoas que estão perdendo seus entes queridos. Ou seja, isso maximiza a experiência de sofrimento, também causado pela consequência do tipo de vírus que a gente está experimentando na pandemia, né? Ô, Renato, eu ia falar exatamente sobre isso, né? Eu não sou psicólogo nem nada, mas eu conheço muita gente, né? E eu tenho reparado realmente a dificuldade em que as pessoas têm, que na pandemia você acaba às vezes ficando você não sai, né? Quando você termina suas atividades, a sua correria, entre aspas, você fica com você mesmo, você fica sozinho, ou às vezes com um amigo no Discord, mas quando você desliga, você tá sozinho. E a dificuldade que as pessoas têm em estar com elas mesmas e como isso causa angústia. Por que você acha que as pessoas têm essa angústia quando elas meio que se conectam com si mesmas, sabe? Tipo, por conta de nós sermos seres sociáveis, mas a gente não deveria se sentir, às vezes, bem ou tranquilo em estar com nós mesmos? Tipo, não ter a necessidade de estar com alguém? Essa é uma pergunta muito legal, cara, porque é verdade. Se a gente fosse pensar de uma maneira utópica, estar consigo deveria ser prazeroso, porque você é a única companhia que você não consegue dar um tempo. Você não consegue falar assim, vou ficar um tempo sem falar com o Renato. Não tem como. O Renato está sempre comigo. No caso, eu mesmo. A gente não tem como, a gente não consegue fugir da gente. Só que, assim, existem duas maneiras de funcionar na vida. A gente não... Quando vocês estão conversando comigo, vocês estão me ouvindo, vocês estão direcionando para mim uma consciência que direciona a atenção para o que eu estou falando, com o objetivo de entender o que eu estou dizendo. Só que a gente não vive apenas da consciência reflexiva, tá? Só vou dar um nome. A gente, ao mesmo tempo que a gente está pensando sobre tudo isso, a mente de vocês sabe onde vocês estão, sabe o que vocês estão vivendo, o que vocês viveram hoje, sabe qual o clima que vocês estão vivenciando. Ela está captando um monte de informação e processando ao mesmo tempo. Então, muitas dessas informações a nossa mente processa, mas não necessariamente a gente reflete. Então, são duas coisas. Quando a gente para olhar para a gente internamente, a gente começa a perceber que tem uma série de coisas que a gente processou que, às vezes, não são coerentes com o que faz sentido com a gente. Ou, simplesmente, a gente começa a perceber que, como a maior parte das pessoas, todo mundo carrega suas dores, suas marcas, seu sofrimento. E, de uma maneira geral, a qualificação que as pessoas dão para sentimentos é sentimento bom e ruim. As pessoas dizem o seguinte: medo, tristeza, raiva, ódio, ciúmes, inveja são sentimentos ruins. Alegria, amor, paz são sentimentos bons. E isso é um equívoco. Não existe sentimento bom e não existe sentimento ruim. Existe sentimento agradável e existe sentimento desagradável. Sentir tristeza não é agradável. Sentir raiva, muitas vezes, não é agradável. Tem gente que gosta, nem sempre é agradável. Então, assim, quando a gente para e olha pra gente, a gente às vezes acaba tendo que se deparar com sentimentos que são desagradáveis. Quando você para em casa assim, não tem nada para fazer, te vem um desconforto físico, uma certa ansiedade misturada com uma angústia, na maior parte das vezes, em vez da pessoa parar e falar assim, cara, o que eu tô sentindo? Por que eu tô sentindo isso? Ou, o que é isso? A gente pega, liga uma televisão, pega o celular, passa o dedo assim
para olhar o feed aleatoriamente. É como se, de uma certa maneira, a todo momento a gente estivesse dispersando. Qual é a consequência disso na prática? Vocês devem entender o que eu vou dizer. E devem conhecer muitas pessoas que vivem assim. Você está aqui agora, sei lá, vamos supor que você esteja na sua casa, na sua sala. Com muita frequência, você... Ou não precisa não, vou melhor. Uma hipótese até melhor. Imagina que você está viajando num lugar legal, numa praia. Com muita frequência, as pessoas estão na praia e elas estão sempre pensando no momento seguinte. Se ela está na praia 10 da manhã, ela está pensando onde ela vai almoçar meio-dia. Ela está pensando depois, como é que vai ser depois que ela voltar da viagem, quando ela tiver que olhar para as provas e como é que vai ser o próximo semestre depois que voltar das férias. Esse pensamento ou no futuro, ou muitas vezes no passado, quando alguém está preso a uma culpa, né, que não consegue parar de pensar em uma situação que, se pudesse voltar, teria feito diferente, coisas do gênero, faz com que a nossa consciência não fique no aqui e no agora. E aí, quando você, de repente, para de se entorpecer com seus pensamentos ou com qualquer coisa que fique ali te desfocando de você, a tendência é que a gente tenha que lidar com alguns pensamentos, sentimentos, angústias, ansiedades que são desagradáveis. E é verdade que a gente vive uma sociedade que, de uma maneira geral, encontrou como mecanismo de defesa se entorpecer. Seja o entorpecimento com as telas, e aí me refiro a computador, celular, seja com alimentação, e aí, não à toa, para quem não sabe, chocolate, café, tudo isso tem um efeito de alterar a nossa consciência, ou seja, são drogas, né? E por isso que as pessoas adoram comer chocolate, adoram comer açúcar, também tem um efeito no nosso cérebro. Ou tomar café, né, para poder ficar ligado e conseguir dar conta da vida. Ou, tanto que a gente teve muito mais pessoas bebendo durante a pandemia, ou acabam indo por algum tipo de droga, seja lícita ou não, para poder amenizar os desconfortos. Porque a verdade, gente, é que se todo o sentimento tudo que a gente vivencia gera um sentimento, ele precisa sair, muitas vezes o que a gente precisa fazer é olhar com aceitação. Olhar para aquele desconforto e falar, tá desconfortável mesmo, sabe? Eu me recordo, na pandemia, teve uns dias que eu fiquei assim, ansioso e meio triste, sabe? Sem saber exatamente porquê. Eu me lembro de um dia que eu tava com insônia. E aí, insônia é um problema, né? Se você começa a pensar na insônia, começa a pensar que você tem que acordar cedo, que você tá dormindo tarde e que o dia vai ser cansativo, pronto, aí que você não consegue dormir. Eu todinho, mano. Pois é. E aí, qual foi o movimento que eu fiz? Eu olhei e falei, cara, eu tô triste, não sei nem porquê, sabe? E se eu tô acordado aqui é porque eu tô ansioso, também não tô identificando o que foi. O que eu fiz naquele momento, gente? Eu falei, bom, tudo bem. É o que eu tenho agora. Uma certa tristeza e uma ansiedade que eu não sei porquê. E tudo bem. Deitei na minha sala, no sofá, deixei uma luzinha, um abajur e fiquei ali, sentindo aquele sentimento, tentando entender o que ele queria me dizer. Vocês entendem? Esse movimento não é um movimento comum. Sim. Eu tô aqui falando, eu volto a lembrar, eu sou psicólogo, eu tenho algumas formações, e eu aprendi a valorizar o autoconhecimento de uma maneira que me permite seguir por esse caminho. A maior parte das pessoas ligaria a televisão, veria um filme, botaria alguma coisa, ocuparia a cabeça. Né? Que nem você falou agora há pouco. Exato. Né? Que é por dispersamento. Ocupar a cabeça. Agora, a verdade, gente, é que depois que você começa a se observar, muitas vezes vai ser desconfortável, desagradável, real. Mas à medida que você exercita isso, cada vez fica menos desagradável. O desconforto, ele vem, você percebe, e ele começa a seguir como se fosse um rio, com mais fluidez. Quando a gente não olha, é como se tivesse um pedaço de madeira na água, e começa a represar a água ali, sabe? E quando a gente começa a olhar, muitas vezes os sentimentos só precisam ser olhados, só precisam ser falados, só precisam ser compreendidos. A gente precisa dar, nossa, é isso aqui que eu estou sentindo. Aí você dá nome, e é interessante, é como se aquilo fosse se dissolvendo, fosse fluindo. Então, assim, é um movimento que não faz parte da nossa educação. Aproveitando para entrar no tema da educação, a nossa educação é uma educação de repetição, não uma educação de reflexão. Aqui no Brasil, a filosofia, por exemplo, que é uma matéria que eu acho fundamental, ela é opcional em muitas escolas, não é obrigatória, como matemática e português. Português é óbvio, matemática também, não estou tirando a importância. Só que a gente aprendeu a valorizar coisas que geram alguma produção material, né? E a gente parou de se dar conta, ou talvez não tenha se dado conta de verdade, que grande parte da vida que a gente vive é virtual. E não no sentido tecnológico, não, no sentido abstrato mesmo do pensamento. Porque se você está sofrendo por alguma coisa que não aconteceu, de uma preocupação futura, você sofre por algo que não existe. Se você está sofrendo por uma coisa que já passou, você está sofrendo por uma coisa que também não existe mais, que é o passado. Então, a grande parte dos nossos sofrimentos, eles não são nem reais na prática, se a gente for observar, fazer uma análise profunda, né? Eles são muito mais abstratos, a nível de pensamento, só que a nossa educação é uma educação de repetição, de reprodução de conhecimento, e não uma educação que promova uma reflexão mais profunda, que faça você pensar, olhar, entender.
questionar mesmo, né? E isso de uma maneira geral, tá, gente? Por que as pessoas têm dificuldade de estar consigo? Porque nem sempre é agradável. A verdade é que nem sempre as pessoas se conhecem de verdade. Tem um autor chamado Viktor Frankl, que é um cara incrível, indico a leitura para vocês. Ele foi um psiquiatra que ficou preso 3 anos e 7 meses em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E é um cara que fala sobre liberdade, assim. Então eu admiro muito o trabalho dele. Para quem não teve a liberdade de falar dela, eu acho que esse cara deve entender alguma coisa de liberdade. E ele diz que, assim, existem 3 maneiras de viver. A maneira livre, ou seja, aquela no qual você olha para a sua vida, se responsabiliza por ela, né? Percebe, assim, o que você está fazendo de bom, de ruim, e assume a responsabilidade dela. Existem as pessoas que vivem de maneira conformista, ou seja, as pessoas que olham e vejam, o que as pessoas estão fazendo? Tá todo mundo fazendo isso, eu fiz também. São as pessoas que repetem o que todo mundo faz sem questionar, sem entender se aquilo faz sentido ou não. Ou as pessoas que vivem um totalitarismo, que ele toma como exemplo os guardas da Segunda Guerra Mundial, que faziam coisas bizarras com outras pessoas, e a justificativa era cumprir ordens, ou seja, tem as pessoas que seguem regras sem nem questionar se elas fazem sentido ou não. Tanto o conformismo quanto o totalitarismo seria, na prática, uma fuga da liberdade, uma tentativa de não se responsabilizar pela própria vida e justificar aí a existência a partir ou de uma regra prévia, ou de um comportamento comum das pessoas. Em outras palavras, Vini, ser livre é um desafio. Por isso que é difícil estar com a gente. Realmente. Tem uma frase de uma música minha que ela fala assim, né? Sou meu melhor amigo, mas ao mesmo tempo meu pior inimigo. Minha mente é meu abrigo, mas ao mesmo tempo me faz se sentir em perigo. Eu acho que se encaixa muito com o que você tá falando agora, né? De Sim. Como a nossa mente pode acabar sabotando a gente sem querer. E a gente, só tentando ficar melhor, acaba se sabotando, né? Exatamente. E aí, o único caminho é olhar com atenção, com carinho e com aceitação para esse pensamento, para essa mente assustadora, né? Ah, sim, não, com certeza. E eu, assim como acredito que todos que estão nos ouvindo aqui se identificou muito com tudo que você falou, Renato. Eu, por exemplo, me considero CEO de me dispersar, sou viciado em me dispersar. Eu vou comer às vezes, eu fico bravo que eu esqueci o celular, sabe? Então, eu tô nesse rolê. Mas aí eu queria, que você jogasse uma luz sobre um tema que, quando eu comentei com amigos que a gente estaria com o senhor aqui, eles pediram para eu perguntar, né? Eu já até tinha proposto antes pro pessoal e me disseram para perguntar também, para você poder jogar uma luz sobre o tema, sobre como que a gente pode ressignificar acontecimentos passados, sabe? Tem receita, tem uma bula para isso? São as novas experiências? É refletir sobre? É esperar? Como que a gente faz isso? Você poderia jogar uma luz pra gente nesse tema? Claro, claro. Essa resposta é uma resposta muito ampla, mas eu acho que você trouxe uma pergunta que é pertinente, né? Porque às vezes a gente fica falando das questões e não fala tá, beleza, então o que eu faço com isso? E aí vamos lá, gente, o que eu acho que é interessante para poder responder essa pergunta, a gente fazer uma pequena reflexão. Vamos supor que eu e o Gabriel, a gente tem história de vida diferente, tá? Vamos pegar um exemplo aleatório. Vamos supor que você seja uma pessoa muito religiosa, por exemplo, e considere o carnaval uma festa da carne, uma festa, sei lá, demoníaca, enfim. É possível que se você estiver num bloco de carnaval, o seu sentimento seja de raiva, angústia e até um desconforto. O que você perceba de um bloco de carnaval sejam coisas que você considera ruim. Supondo que eu, por exemplo, enxergue no carnaval uma festa que promove liberdade, que permite a gente usar os espaços urbanos de uma maneira diferente, ressignificar o uso da cidade, né, enfim, que permite as pessoas se expressarem de maneira diferente. Se eu estiver no bloco de carnaval, muito provavelmente meu sentimento vai ser de alegria, né? E talvez eu vá ver coisas, ver as pessoas, e vá rir, vai me divertir. Então, cada fenômeno, cada fato que a gente enxerga na nossa vida, ele é sempre interpretado pela nossa consciência, beleza? E a interpretação que eu faço da vida que se apresenta a mim é sempre proporcional à minha história. Ou seja, até a imagem que eu crio de mim mesmo, que vocês criam de vocês, são imagens que se construíram a partir das suas experiências. Então imagine que você tem uma mãe ou um pai que a vida inteira falou assim, você tirou 9 ou tirou 10. Aí em vez de ele falar, pô filho, parabéns, incrível, porra, você é ótimo, arrebentou, etc, etc. Fala, você não fez mais que a sua obrigação, né? Você não trabalha, o seu trabalho é estudar. Vamos supor que você escute isso várias vezes, ou escute diversas críticas, ou às vezes não precisa nem ouvir crítica, às vezes é uma ausência mesmo, é um pai e uma mãe que estão mais distantes, e você interprete essa experiência como algo que um certo desvalor frente a você mesmo. Com muita frequência a gente vai construindo internamente. Imagina que, para ficar mais fácil, imagina que todo mundo usa um óculos.
tá? E esse óculos é tipo um filtro do Instagram. Ele muda a realidade. Então, quando a gente tá falando de um sofrimento psíquico, na maior parte das vezes, claro, tem as situações específicas que geram sofrimento, você perdeu alguém, quando realmente aconteceu alguma coisa que gera um sofrimento, e aí a experiência saudável é viver esse sentimento. Se você perdeu alguém, não adianta fingir que está bem, viva a sua tristeza, viva o seu luto, viva o tempo que você precisar viver. Agora, que é diferente de cultivar. Viver o sentimento não significa ficar cultivando. E cultivar é um processo mental de ficar trazendo à tona aquilo internamente e querer eternizar aquela dor. Então, existe uma diferença entre sentir e cultivar. Agora, muitas vezes as pessoas sofrem, por exemplo, de insegurança, medo de não ser aceito, medo de não conseguir ter um relacionamento legal, ou às vezes está num relacionamento que é ruim e fala, mas é melhor ficar aqui do que ficar sem ninguém, porque eu não acho que vai ter alguém que vai gostar de mim desse jeito. Normalmente, esses tipos de pensamento, eles já são resultado de experiências anteriores que construíram uma imagem de si distorcida, né? Como se você fosse incapaz de ter algo que é bom, como se você não tivesse o direito de ter uma vida boa, como se você não fosse uma pessoa que tenha valor. Então, muitas vezes, esse desvalor que a gente vai construindo ao longo da nossa vida, ele se manifesta na nossa forma de ler a realidade, de ler a vida. Então, às vezes, vamos supor, se você é uma pessoa que tem como marca na vida rejeição, se você me manda um WhatsApp e eu não te respondo, você pode pensar, poxa, mas o Renato não quer falar comigo. Será que eu fiz alguma coisa para ele? E às vezes é só, sei lá, tive um dia agitado e não olhei o celular, por exemplo. Mas a leitura que ela vai fazendo do fenômeno tende a ser negativa. Aí a pergunta, bom, Renato, beleza, já entendi isso. Então como é que eu saio disso? Como é que eu modifico isso? Bom, os problemas e as respostas estão sempre dentro da gente. Primeiro passo é entender o que é uma questão. Quais são os problemas que eu estou vivenciando hoje? E aí problemas não necessariamente é algo específico, como eu estou com dificuldade de passar na escola, na faculdade, mas às vezes é um sentimento. Eu tenho me visto muito ansioso, muito ansiosa, eu tenho percebido que tenho dificuldade de dormir, estou me sentindo muito triste, eu me sinto desvalorizado, não me sinto pertencente. Primeira coisa é olhar e identificar que sentimento é esse, porque às vezes é difícil dar nome para o sentimento, às vezes a gente tem uma sensação, quase uma sensação no corpo, sabe? Você meio que sabe, você meio que sabe que tem alguma coisa. Só que a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar e observar, o que está se passando dentro de mim? E isso se faz com, você pergunta para você, para e se observa. E não é em um minuto, gente, não é em 10 segundos, é parar um tempo mesmo, ficar, o que está acontecendo? E quando a gente vai silenciando e vai se observando, intuitivamente algumas palavras, imagens e sentimentos vêm à tona. Então isso é uma maneira de se perceber. Agora, a gente precisa olhar para a nossa vida com mais afeto e carinho para a nossa história, que com muita frequência a gente julga a nossa própria história. A gente se julga na nossa história. Quando quem carrega muitas culpas, olha para as culpas e alimenta elas internamente como se ela fosse merecedora daquela culpa. Então o caminho é sempre olhar buscando a autocompreensão, entender os contextos, onde você estava, como você era, por que você funciona desse jeito. Ou observar, cara, o que você ouviu na sua história, para que a gente primeiro entenda. Depois que a gente entender essa história, começar a falar, caramba, é verdade. Eu sempre fui tímido na escola, porque meu pai trabalhava muito, eu precisei mudar de várias cidades, era muito difícil começar numa escola nova, ter que ser, né, falar, oi galera, eu sou aqui, eu vim de fora, eu tinha medo de não ser aceito, etc, etc, etc. E começar a olhar para você com mais aceitação. É porque a aceitação, gente, é um processo mental, é uma escolha, você precisa olhar direcionando o afeto para você mesmo, para a sua história. Com muita frequência a gente olha para a nossa própria história com julgamento, com crítica, promovendo ainda mais autodesvalorização. Então, assim, observar a nossa história, observar como ela se manifesta na nossa vida hoje, são passos fundamentais. Outro passo fundamental é conseguir olhar para essa história como se você dissesse assim, cara, é verdade, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ou eu vivi isso, eu vivi aquilo, e tá tudo bem, sabe? Eu passei por isso aqui foi legal, isso aqui não foi. Porque a gente acaba generalizando os rótulos, né? Eu sou isso ou eu sou aquilo. E é verdade que às vezes a gente faz coisas muito boas, às vezes a gente faz coisas muito ruins. A gente é ao mesmo tempo bom, a gente é ao mesmo tempo ruim. A gente é ao mesmo tempo alegre, mas às vezes a gente é triste. E tá tudo bem, sabe? Então conseguir trazer aceitação para a própria história é muito importante. Outro fator que eu acho que é fundamental é lembrar que todo o sentimento que a gente vive psicicamente, vive no nosso corpo também. Então, assim, se você imagina que você sofreu um assalto em algum lugar. Quando você passar nesse lugar, pode acontecer do seu corpo mesmo trazer à tona determinada sensação.
às vezes ansiedade, às vezes medo. E isso às vezes fica impresso no nosso corpo mesmo, algumas marcas. Então é importante que a gente tente observar. Cara, quando eu lembro da situação X, às vezes é um término de um relacionamento, você lembra e sente raiva ou mágoa ou alguma coisa. Você fica racionalmente dizendo que já passou, que está tudo bem. Se quando você lembra da pessoa, você tem uma sensação estranha, e aí eu volto a dizer, uma sensação às vezes é física, às vezes é alguma coisa que é difícil até de nomear, significa que tem alguma coisa que não está resolvida nessa história. Então o próximo passo é olhar, cara, o que eu estou sentindo? Por que quando eu penso nessa pessoa me vem esse desconforto? E se perguntar e dar tempo para se ouvir. Porque eu vejo algumas pessoas que ficam na ura de querer e ficam só racionalizando. Pergunta e se observa. E às vezes, pode falar. Então, sobre essa questão, só fazendo um parênteses, eu acho bem interessante, porque os estoicos vão dizer o seguinte, é você se permitir sentir. Então, você se permita sentir os seus sentimentos, porque você tem que entender eles, para conseguir trabalhar com eles. Porque, assim, existem dois de você, como você muito bem colocou. Aquele que está triste e aquele que não se deixa ficar triste. Então, isso muito por criação também, né? É muito comum a gente ouvir dos nossos pais quando éramos crianças, o engole o choro, o chorar é coisa de homem. Isso mais entre os homens mesmos, né? Eu falo como homem, e que foi também, que teve uma criação onde o pai falava, engole o choro, para de fazer, para de falar desse jeito, ou falar sobre isso daqui não é coisa de homem, fazer isso não é coisa de homem, chorar não é coisa de homem, porque homem não chora. E isso acarreta já na vida adulta, e nem na vida adulta, na própria adolescência, digamos, problemas, né, sentimentais, problemas. Para entrar em contato com as emoções. Exato. Exatamente, porque isso não é trabalhado, muito entre os homens em si, né? Tanto que a taxa de suicídios, a taxa de homens com depressão é muito maior do que das mulheres, porque as mulheres, elas trabalham muito mais com essa questão do sentimento, né? De se permitir sentir. E aí eu só queria fazer esse comentário mesmo. Exatamente, porque a educação, ela associa vulnerabilidade à fraqueza, como se você estiver vulnerável, chorando, triste, inseguro, com medo, como se isso fosse uma imagem de uma pessoa fraca. E aí, gente, esse é o paradoxo. Se vocês depois quiserem pesquisar, tem uma autora famosa, ela tem até um TED Talks e tem até uma palestra no Netflix, se chama Brené Brown. Escreveu um livro A Coragem de Ser Imperfeito. Ela fez uma pesquisa sobre vulnerabilidade. Resumindo, né? As pessoas mais vulneráveis são mais fortes psiquicamente. Por quê? Porque a vulnerabilidade não é ruim, gente. Para e pensa. Se cada ser vivo nesse mundo tem uma função dentro de um ciclo biológico, isso inclui nós humanos, e cada funcionamento, cada característica da nossa biologia tem uma função para o nosso funcionamento, por que a tristeza, raiva, medo e insegurança seria algo ruim? Vocês percebem que não faz nem sentido? Quando a gente para e pensa assim, biologicamente falando, né, olhando a gente como uma espécie, né, mais um ser vivo. A gente olha para a natureza e fala, nossa, ela é perfeita, tudo se encaixa, parece que tudo funciona ciclicamente. A gente é a natureza. Por que se tristeza, raiva, insegurança, medo ou chorar, qualquer coisa, seria algo negativo? Isso é uma construção única e exclusivamente cultural e, a bem da verdade, infelizmente, profundamente ignorante, que impede a gente de expressar o sentimento, porque a gente só precisa viver o sentimento. Nem sempre, quando imagina, você perdeu alguém na pandemia. O que você tem para fazer com isso? Você não vai trazer a pessoa de volta. A única coisa que você pode fazer é viver a sua tristeza, sabe? Deixar esse sentimento fluir com naturalidade, sabe? Chorar o quanto for necessário. Falar, cara, eu tô sentindo falta, tá sendo muito difícil para mim, e tá tudo bem. E o mais importante, preferencialmente ter pessoas com quem você possa fazer isso, porque poder dividir a experiência de sofrimento, ou seja, você dividir e ser acolhido, exatamente o contrário do que você estava dizendo no processo educacional, isso também é fundamental para a gente construir, para a gente se sentir em paz. Quando a gente tem um interlocutor, muitas vezes tem um papel grande nesse processo de desconstrução desses sentimentos, daquilo que está dentro da gente. Até porque é muito mais fácil conversar com alguém do que você conversar sozinho, né? E aí lembra, galera, quando a gente está falando de sentimento, a gente está falando de algo que é abstrato. Então, os recursos que a gente tem para externalizar, eles caminham por dois vieses, o abstrato e o físico. Então, assim, você botar alguns sentimentos para fora, sei lá, você tem muita raiva, você faz uma luta e intencionalmente, cara, vou botar minha raiva aqui para fora de uma maneira saudável. Beleza, isso provavelmente vai te ajudar. Agora, o campo abstrato é através, ou da arte, por exemplo. Uma das coisas que eu desenvolvi na pandemia
foram características artísticas que eu tinha esquecido, assim. Comecei a pintar, eu toco violão também, comecei a tocar mais violão, entrei muito mais em contato com a arte, que ela é um espaço de expressão, né, pra gente poder elaborar tudo isso, então é um caminho legal. E falar, né, gente? Falar. Então, quando a gente fala, ou quando a gente conversa, tudo isso contribui quando a gente ora, ou quando a gente escreve, né? Alguns momentos também eu gosto de escrever uns textos, assim, que é uma maneira minha de transformar as palavras, né, de maneira escrita. Tudo isso, todos esses são caminhos e possibilidades de autoexpressão. Com muitos pacientes, durante a pandemia, a gente fez um diário mesmo, assim, de expressar como estava se sentindo, o que estava acontecendo, sabe? Como é que foi esse dia, para ter um lugar de expressão. Porque a gente não está tendo tempo de elaborar nada, né? Toda hora uma morte, toda hora uma notícia política ruim. Então o excesso de notícia negativa diminui a esperança, cansa. Então a gente precisa sim se munir e ter consciência, gente. Acho que esse é o ponto mais legal dessa oportunidade de bate-papo. A gente ter consciência que a nossa saúde mental é a nossa responsabilidade. Ou seja, se você, se você tem como necessidade básica acordar, tomar banho, comer alguma coisa, se alimentar, né? Se você tem como necessidade básica, sei lá, talvez o lazer ou coisas do gênero, lembre-se, gaste um tempo do seu dia, na verdade eu vou até mudar a palavra, invista um tempo do seu dia em parar e olhar um pouquinho para você, e pode ser desparando mesmo, ficando quietinho, se ouvindo, às vezes buscando, sei lá, um podcast sobre autoconhecimento que possa te ajudar a pensar, a refletir sobre você, sobre sua vida, porque isso também contribui a nível de autorreflexão, seja meditar, seja fazer enfim, qualquer ritual que te ajude a parar e se observar. Isso é fundamental, porque às vezes as pessoas elas pensam na saúde mental, tem uma dimensão que isso é importante, só que elas acabam não fazendo nada, porque elas não sabem mesmo o que fazer. Tá, o que favorece a minha saúde mental? Falei algumas coisas aqui, só que eu quero deixar claro um ponto. A nossa singularidade permite que cada pessoa tenha algo, um caminho que às vezes é dela, para ela entender o que traz equilíbrio, o que traz ela para ela mesma. Eu tive um amigo que encontrou nas plantas uma linguagem. Então ele adora cultivar planta de todos os tipos. Ele mora num apartamento, tá? E ele gosta, tá plantando alface dentro de uma caixinha de uma torre de computador, com uma luzinha artificial. É muito pro autoconhecimento, né? Porque você fazer esse tipo de prática, você fazer, como você muito bem colocou, rituais, vai contribuir muito para você se conhecer. Então, você conhecer aquilo que você gosta, você conhecer a sua praia, né? Mais especificamente. Isso é bem interessante. Eu, pelo menos, gosto muito de cozinhar. Então, mesmo, às vezes eu chego cansado, fiquei o dia inteiro fora, não aguento ficar de pé, mas eu vou cozinhar. Porque parece que, assim, todas as coisas que eu tava sentindo, todas as dores que eu tava sentindo, fisicamente, né? Ou às vezes psicologicamente, emocionalmente, somem. Porque é meio como uma terapeuta, como uma terapia, que foi, Vini. É tipo uma descarga, né, assim, tipo, você extravasa aqui. Eu também faço isso quando eu escrevo e tal, quando componho, etc. Exatamente. E além disso, você fica no presente. Sim. Quando você vai cozinhar e tá só cozinhando, você descansa a sua cabeça. Você tá ali, prestando atenção no que você tá fazendo. Além de prestar atenção, curtindo. E no caso de cozinhar, além de tudo, tem prazer depois, né? Então, assim, tá vendo? Cada pessoa tem uma linguagem, às vezes, de descansar a cabeça, de fazer algo que faça sentido para você. E também, de parar e falar, cara, isso aqui é bom para mim, quando eu faço eu gosto, me sinto bem, me traz alegria, fico mais relaxado. Mas, ótimo, problema nenhum. Isso é uma maneira de se equilibrar no meio disso tudo. Incluiria sempre o parar e pensar, como é que eu tô me sentindo hoje? Minha sugestão, gente, se você chegar antes de dormir, deixar um caderninho do lado da cama e falar, cara, como é que foi meu dia? Como é que eu me senti? Porque a gente tem uma sensação geral do dia, né? O dia foi bom ou o dia foi ruim? A gente tem essas sensações mais genéricas do dia. Já dizia Renato fala Russo, assim, né? Sim. Já dizia Renato Russo, todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Não temos tempo a perder, né? Exatamente. Mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Nossa, Renato Perfeito. Russo cara, se for analisar as músicas do Renato Russo, tem tantas mensagens assim, né? Exatamente. Depois dessa própria música fala assim, mas não sou mais tão criança, a ponto de querer saber tudo. E essa importância de querer saber tudo também é um bagulho que acarreta muito numa ansiedade, né? Esse negócio de querer sempre saber, você nunca nunca parar e estar consigo mesmo. Eu, valorizo muito isso, eu gosto muito de natureza, sabe? Às vezes eu vou na praça sozinho, sento lá na praça. Minha mãe vai achar que eu vou fazer coisa errada, não vou. Só vou lá pra ficar sentado, olhando o movimento, olhando a vida, sabe? E curtindo ali, sabe? Cara, a natureza é fundamental, inclusive. Por quê, galera? Porque a gente é natureza, só pra lembrar. É tão interessante, né? Porque a gente chama a natureza como algo fora
distante da gente, mas a gente é natureza. Então, na verdade, eu também adoro quando a gente está em contato com a natureza, até porque a vida urbana afastou um pouco a natureza do nosso dia a dia, sem dúvida nenhuma também é um espaço de equilíbrio, sabe? Exatamente. Equilíbrio emocional, se você desenvolver o olhar contemplativo, então é um momento de paz. Né, e para uma questão de identificação também, eu tô aprendendo muito aqui te ouvindo, Renato, acredito que quem tá ouvindo a gente aqui também. Eu sou adepto dessa questão da dispersão mesmo, sabe? Tanto que com você falando e tal, eu pude até refletir um pouco em algumas situações que eu tenho com a minha namorada. Às vezes ela vem com algum problema para mim e às vezes eu respondo ela sem conseguir, tipo, uma solução, porque eu acho que isso também você pode até dizer melhor, como eu me coloco aqui também, como resultado dessa questão dessa geração internet, tela, computador, o modo que eu aprendi a lidar com as coisas, e também isso entra numa questão de autoproteção minha, de não dar importância para aquilo que pode me afetar, sabe? Então, o meu escudo de proteção por exemplo, sei lá, alguém falou uma coisa que eu não gostei, eu simplesmente, falo, tá, beleza, vou fazer alguma coisa que eu gosto aqui, deixa pra lá isso. Depois passa, eu esqueço. Então, por conta disso, eu acabei me tornando até uma pessoa fria. Mas eu sempre consigo expressar um pouco da questão de que eu me importo com ela. E eu gostaria que você falasse também um pouco sobre como que a empatia entra nisso tudo. A gente no Vez e Voz, estamos essa semana da empatia, né, gente? Estamos trazendo bastante conteúdo lá sobre isso. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como que a gente pode aplicar a empatia no nosso dia a dia. Como expressar que a gente se importa com o próximo, com quem está perto da gente, mesmo que a gente não possa trazer as soluções para problemas, às vezes, Perfeito. mas de simplesmente poder mostrar sua própria presença lá e expressar que a gente se importa com as pessoas. Excelente pergunta. Tem uma coisa que é interessante, né? As pessoas às vezes pensam que empatia é fazer com o outro o que você faria para você. Esse é o primeiro equívoco. Não, empatia não é isso. É fazer para o outro o que é importante e bom para ele. E empatia não é só se colocar no lugar do outro. Acho que isso é um ponto muito interessante. Eu adoro falar sobre empatia porque é tão bonito. Na verdade, eu acho que é um movimento que hoje em dia que está fazendo falta, né, na nossa sociedade atual, é o exercício da empatia, que é uma escolha. Importante a gente lembrar disso. Você precisa escolher, porque a empatia nem sempre ela é agradável de ser vivenciada. Porque não é se colocar no lugar do outro. Se eu falar para vocês aqui agora, se vocês pensarem em um morador de rua de São Paulo ou do Rio, não importa, vocês vão fazer uma imagem mental deles que todo mundo vê um morador de rua. E falar, cara, tenta dimensionar a vida dessa pessoa. Aí você rapidamente consegue falar, pô, deve ser difícil, né? Deve ser ruim. Isso aí é uma resposta que vem tecnicamente rápida. Empatia é sentir com. É você buscar em você os sentimentos que te aproximam daquela experiência. Por exemplo, imagina que você perdeu, que alguém... Eu vou falar do exemplo clínico, tá? Quando alguém vem no consultório, se eu atendo uma mãe que perdeu um filho, eu não tenho filho ainda, tá? Eu não preciso ter um filho para entender a dor dela, mas eu preciso me conectar com as minhas perdas, com o meu sentimento de tristeza, sabe? Para dimensionar. Nunca vou chegar exatamente no lugar que ela está vivendo, mas eu consigo dimensionar o que ela está vivendo quando eu me permito sentir com. Então, você pode perceber que com muita frequência, quando a gente escuta alguma coisa de alguém, a gente racionaliza o que ela está dizendo e mantém um certo afastamento do sentimento que a pessoa está trazendo. Porque é doloroso, às vezes, entrar em contato com alguns sentimentos. Dói na gente. E dói mesmo, tá, gente? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Quando a gente se permite, assim, se conectar com a dor do outro, a gente se aproxima de verdade dele. E tem uma diferença muito interessante entre simpatia e empatia, que as pessoas também confundem. Simpatia é aquele pelo menos, sabe? Imagina você fala assim, cara, eu acabei de repetir, tô muito, muito chateado porque eu repeti esse ano, vou ter que fazer o terceiro ano de novo. Aí a pessoa fala pra você assim, mas pelo menos você vai poder aproveitar e fazer presencial, porque esse ano foi online, foi muito ruim. Tipo assim, ninguém tá interessado naquele momento no seu pelo menos, porque é o que a gente acaba fazendo com frequência. Isso é simpatia. A gente, às vezes, fica sem perceber, acaba minimizando a experiência de sofrimento que a pessoa está trazendo ali. Ela já sabe que ela vai, muitas vezes, dos benefícios. Mesmo que não saiba, ela vai descobrir com o tempo. Na maior parte das vezes, o que as pessoas estão querendo é ouvir cara, eu consigo te entender, eu sei que vai ser difícil. E é isso. Ou alguém perdeu, sei lá,
Às vezes a pessoa fala assim, eu perdi um filho, não sei o quê. Tem a galera que fala assim, mas pelo menos você tem fulano de tal, né, que tá aí com você, parará por aí. E às vezes a empatia é dizer assim, cara, eu não sei nem o que te dizer nesse momento, mas eu quero que você saiba que eu tô aqui com você, sabe? Porque empatia é sentir com e, naturalmente, estar com aquela pessoa, e estar de verdade. E aí, gente, voltando ao que a gente está falando durante todo esse podcast, estar não é só corpo. Eu posso ficar de corpo presente em qualquer lugar, mas se a minha mente não estiver lá, é verdade que eu não estou de verdade. Já viram um filme sem ver? Vocês estão ali vendo a televisão, mas vocês não sabem nem o que foi falado, mas seu olho está olhando. Você lembra das imagens, mas você não lembra o que foi dito. Por quê? Porque você não estava inteiro, não estava inteiro, não estava inteira. Então, empatia tem a ver com sentir com. E é isso. E foi ótimo você ter pontuado. Não necessariamente é resolver o problema do outro, porque às vezes não tem como a gente resolver, ou não tem como fazer nada. Porque é algo que dá um pouco de angústia, porque às vezes a pessoa traz um problema e a gente se sente, cara, mas eu não sei muito o que fazer. Ou fica tentando encontrar a solução para resolver aquele problema, e tudo que a pessoa precisa ouvir é, cara, eu sei que tá difícil, tá? Mas se você quiser, eu tô aqui, conta comigo. Ou eu não sei nem o que te dizer, a única coisa que eu posso te dizer é que eu tô com você. E tudo bem, sabe? Ou seja, muitas vezes a empatia, o exercício da empatia é muito mais estar presente de verdade, gente. Às vezes, quando a pessoa traz uma questão, a gente pode acolher empaticamente e também pode pensar junto com ela saídas. Nada de errado. Mas o mais importante é que a gente se conecte profundamente com o sentimento que aquela pessoa está dizendo. Então, se a sua namorada vier e falar alguma coisa, tenta pensar, cara, o que ela está sentindo? Se você não identificou, você fala, mas fulano, o que você está sentindo? Você tá, sabe, eu estou muito triste com isso, parará, pururu, e você vai entender. Às vezes você fala, cara, eu te entendo, sabe? É difícil mesmo passar por isso, porra. Só de você. Gente, quando você se conecta com as pessoas, só pra vocês entenderem. Se você tá se conectando com alguém que perdeu alguém ou que tá vivendo uma tristeza, você vai sentir um aperto no seu peito. Quando eu atendo meus pacientes, assim, sabe, eles dividem experiências dolorosas, assim, eu sinto um aperto no meu peito. Eu sinto um nó na minha garganta, às vezes eu sinto um bolo na boca do estômago, assim, porque é como se eu estivesse, naquele momento, dimensionando o que essa pessoa tá vivendo. Não vou chegar exatamente no mesmo lugar do que ela tá sentindo. Mas, empaticamente, a gente se conecta com esse sentimento e a gente sente ele. Por que as pessoas têm dificuldade de lidar com a empatia? Porque nem sempre é agradável. Às vezes dói na gente. Aí a gente fica tentando racionalizar, muitas vezes tentando só encontrar saída para alguns problemas, quando a pessoa naquele momento só quer ouvir um cara, eu tô aqui, tá? Sabe? E tá tudo bem. E é o que a gente tem para dar naquele momento. Então, assim, a empatia ela é fundamental porque quando você consegue olhar com empatia, vamos pensar nos problemas que a gente tem sociais, né? Outro dia eu estava aqui no meu bairro, aí tinha um casal vendendo pão de queijo, passando num carro com um alto-falante. Gente, o alto-falante deles era realmente chato, beleza? Aí alguém no grupo super criticou, falou malzão, parará poruru. Eu, por coincidência, desci para comprar um pão de queijo e conheci o casal, conversei com eles. Cara, era um casal, perdeu o emprego durante a pandemia e estava tentando sobreviver. Então, assim, quando eu me coloco no lugar a nível racional e me permito o sentimento, imagina, o que é você falar? Cara, a gente perdeu o emprego. A gente não tem dinheiro para comprar comida. A gente precisa fazer alguma coisa. Vamos pegar o que a gente tem aqui e tentar fazer alguma coisa. Imagina os sentimentos de ansiedade. Imagina as noites de insônia dessa família. Imagina o medo de não conseguir dar conta das demandas familiares. Ao mesmo tempo, uma coragem muito grande de se reinventar, né? E aí, quando você se coloca no lugar com empatia, se colocando e sentindo talvez algo que eles tenham vivenciado, tenham sentido, sabe? Eu não tenho como ficar com raiva deles. Vocês entendem que o sentimento diminui? De desconforto? Naturalmente diminui. Continua sendo chato às vezes quando passa aqui e fica parado na porta da minha casa. Mas a gente aumenta o grau de tolerância com as pessoas. E se tem uma coisa que a sociedade brasileira hoje está vivendo, é um alto grau de intolerância. E essa intolerância ela é causada também pela falta de empatia, sabe? Dificuldade de entender que o meu mundo não é só o meu, sabe? A gente divide esse planeta e as pessoas têm visões de mundo diferentes. E a minha verdade, ela não é mais verdadeira que a sua. Nossa, ela é sim. só a minha verdade, sabe? E tá tudo bem. E a gente pode compartilhar a verdade e ser feliz assim, de verdade. Quando a gente aprende a compartilhar a verdade e aceitar a verdade de outras pessoas, cara, a vida fica tão mais leve, fica tão mais agradável. Nossa, E a empatia é um caminho para isso. Pode falar, Vini. Isso que você tava falando, cara, eu tava aqui pensando, né? Principalmente, né, em tudo que você tava falando. E realmente, sabe, eu acho que falta muito nas pessoas aprenderem a aceitar que o pensamento do outro é diferente, que a verdade do outro é diferente, sabe? Isso é realmente, quem tá ouvindo agora, com certeza, tá com o mesmo sentimento que eu tô tendo agora. E realmente
é algo até, assim, que você fica pensando, né? Como que essa sociedade tá, tipo, como que as pessoas não... Acaba até sendo um pouco... A falta de empatia acaba sendo desumana, né? Até você... Sim, sim. Eu ia aproveitar o Porque gancho... a falta de empatia é o julgamento, né? Sim. Eu ia aproveitar o gancho pra você e ia voltar um pouco no assunto de... a banalização, né? Você acha que muitas pessoas, quando estão tristes e tal, aí falam assim, ai, hoje eu tô tão depressivo, ou a pessoa, às vezes, meio que não tem um quadro depressivo, às vezes só tá triste com tal situação, só tá aborrecida com alguma coisa, se denomina com depressão, ou alguma coisa, ou uma banalização da depressão, ah, isso é frescura. Como que você acha que a gente pode acabar com isso? Porque isso eu acho que é um problema muito sério, que tem da banalização e da autoafirmação, de às vezes, de algo que não é, às vezes a pessoa só tá triste, só, entendeu? Eu queria saber como você acha que podemos acabar com esse problema. A banalização dessas expressões psicológicas, como, fulano é bipolar, ou, fulano eu tô depressiva hoje, tal, não sei o quê, isso a gente faz com informação, né? As pessoas, elas falam, é porque elas querem, quando a gente quer se expressar, a gente usa sempre o recurso que a gente tem, que é a linguagem. Tanto que para expressar alguns sentimentos é difícil, né? Porque às vezes parece que falta palavra para expressar algumas coisas. Então as pessoas usam os termos a ideia que elas têm dos termos. Então, se a pessoa tem uma variação de humor no mesmo dia, com muita frequência, a pessoa chama de bipolar. Se a pessoa teve uma tristeza mais intensa, ela chama de depressão. E por que ela faz isso? Porque, na verdade, ela não sabe o que é depressão, né? Então, acho que a saída é sempre a informação. Depressão, ela é uma doença, e ela é uma doença que também é física, não é só mental. Ela pode ser startada por uma questão emocional, por uma experiência de sofrimento, mas quando você... imagina uma ladeira, tá? O processo depressivo de tristezas e tristezas intensas são a ladeira, aí você está descendo. Quando você cai no buraco no final da ladeira, aí você entra na depressão, que é fisiológico, o seu cérebro para de produzir determinadas substâncias e o mundo fica mais preto e branco mesmo. Só que é isso, se você começa a utilizar a depressão por chamar algumas tristezas de depressão, para algumas pessoas que não têm essa informação e que entendem a tristeza como tristeza, escuta alguém falando depressão, começa a banalizar mesmo, chamar de frescura. Tudo agora é depressão, etc, etc. Porque não é tudo agora, né? A verdade é que às vezes são só tristezas profundas que a gente sente. Às vezes a pessoa tem uma variação de humor e não é bipolaridade. Porque bipolaridade não é uma variação de humor rápido. Isso também nem é o conceito. Então eu acho que o caminho para a desconstrução desses equívocos é sempre informação. E, em outras palavras, assim, se a gente pensar nesse tema, né, da banalização de alguns termos, se a gente pensar em todas as questões que tangem o racismo, o caminho é sempre falar sobre o assunto. Por isso que as pessoas falam, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre aquilo. Por quê? Porque quando a gente fala, a gente permite à pessoa o exercício da reflexão. E quando existe reflexão, existe a possibilidade de novas escolhas. Então, se eu começo a entender que quando eu sei lá, chamo o cabelo crespo de cabelo ruim, e eu entendo que tem outro ser humano que sofre quando eu digo isso, porque tem gente que não tem essa dimensão. Aí bate na empatia também. Porque ela acha que não teve a intenção, que etc, não importa qual seja o motivo. Quando ela entende que isso acontece, ela tem a oportunidade de fazer uma escolha e falar, cara, é verdade, então tem que segurar aqui minha onda, não vou mais falar disso porque tem alguém sofrendo, sabe? A mesma coisa, quando você entende, não, beleza, então depressão não é isso, né? Nossa, depressão é uma doença, eu tô só triste, tô só bem triste, talvez, sabe? Tô com medo de estar numa depressão, porque eu tô triste há tanto tempo, beleza, tô com medo de estar é uma coisa, estou depressivo é outra. Então, quando a pessoa começa a entender o conceito, ela tem a oportunidade de refletir e, obviamente, fazer escolhas diferentes nesse caso, na forma de usar as expressões, sabe? E seja em qualquer cenário. Eu falei aqui do racismo, é a mesma coisa. A pessoa começa a falar, cara, essas expressões não cabem mais. Por quê? Porque tem alguém que sofre. Mas eu acho que não é nada demais, eu não falo com a intenção de ser racista. Tudo bem, ninguém está falando isso. Mas está dizendo que o fato de você falar faz alguém sofrer. O que vale mais? Você parar de falar isso e a pessoa parar de sofrer, ou você continuar falando porque você acha que não tem intenção e alguém continuar sofrendo? É um raciocínio relativamente simples. Mas as pessoas têm uma certa dificuldade de compreender por quê. Aí volta na questão da verdade, porque ela acha que as suas verdades são mais verdadeiras, ela acha que as suas intenções são A, B, C ou D, e tem dificuldade de entender que as pessoas veem o mundo de maneira diferente e sentem as coisas de maneira diferente, sabe? Sim. Ou em outras palavras, Vinícius, dei uma volta aqui, a informação. O que a gente está fazendo aqui agora é promover um espacinho de informação. Pode ser que as pessoas que ouviram esse podcast já comecem a repensar o uso da palavra depressão. Até parem para pensar, será que eu estou depressivo mesmo? Ou será que eu estou bem triste?
E aí ela vai ter a oportunidade de fazer uma escolha, inclusive frente ao uso da expressão. Então, sem dúvida nenhuma, falar sobre é o caminho. Renato, sobre isso que você falou, eu tenho um colega, um amigo meu, que eu falei assim, ai, eu adoraria passar por um psicólogo. E ele falou assim, ai, mas psicólogo, tipo, você tá bem, sabe? Tipo, as pessoas tratam um psicólogo, alguma pessoa que vai ajudar e orientar você na sua saúde mental, como, tipo, alguém que você tem que procurar quando você tá mal, assim, sabe? Eu acho que psicólogo é completamente importante na vida de alguém. Acho, minha opinião, que todo mundo deveria passar por um psicólogo, sério. E as pessoas deveriam adotar isso, sabe? Todo mundo passar por um psicólogo, porque é cuidar de você, né? É cuidar da sua saúde mental. Assim como você cuida do seu corpo, você vai fazer um exame no médico, quando você não se sente bem, é cuidar de você. Você tá ali cuidando da sua mente. E como você. Acaba tendo também a banalização do psicólogo. A pessoa fala assim, ai, você tá bem? Tipo, você precisa de um psicólogo? Nossa, em que nível você chegou? Você tá precisando de um psicólogo? E como desconstruir isso também? É uma outra pergunta que eu tenho. Vini, vamos pelo mesmo caminho. Mais uma vez a informação para a desconstrução dos preconceitos, né? Porque as pessoas usam psicólogo às vezes como solução de todos os problemas, ou usam como num tipo, você é uma pessoa problemática, como ofensa, né? E a verdade, gente, que a finalidade da terapia, do processo terapêutico, é o autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você entende como você funciona, quanto mais você entende como você funciona, mais livre você é para não ser fruto dos seus condicionamentos, daquela frase do seu pai lá de trás que falava que você não pode chorar. Quanto mais você entende que essa fala fez parte de um aprendizado equivocado do seu pai, que você aprendeu, maior a chance de você falar assim, cara, eu posso sim, e poder ter uma vida melhor. Então, a terapia, a psicologia, ela tem como finalidade o autoconhecimento, em qualquer esfera. Ah, mas a terapia é para as pessoas problemáticas? Não. A terapia é para pessoas. E pessoas não têm problema. E pessoas não têm sofrimentos e questões, sabe? Algumas vão conseguir lidar com essas questões, cara, consigo, ou com outros universos, sabe? A psicoterapia, ela é terapêutica, mas existem outras vivências que a gente tem no nosso dia a dia que também são terapêuticas, mas não necessariamente são terapias. E algumas pessoas vão recorrer ao processo terapêutico como um mecanismo de autoconhecimento, que é a finalidade central dessa experiência. Então, assim, como desconstruir isso? Falando sobre. Mais uma vez, aqui, você me fez essa pergunta, está dando oportunidade para as pessoas que vão ouvir, de falarem, entendi. Então, na verdade, se fulano está indo na terapia, não é porque ele é problemático. Mas bem da verdade, gente, se a pessoa está indo na terapia, é porque ela tem vontade de ter uma vida melhor. Porque ninguém vai fazer terapia falando assim, tô afim de ficar mal. Como é que eu posso dar uma sofrida hoje, né? As pessoas vão falando assim, cara, olha, ou elas vão, olha, eu vim aqui para me conhecer mais, eu quero entender um pouco mais de mim, ou elas vão, cara, eu tô passando por momentos difíceis, tá difícil de eu lidar, e eu tava precisando de uma ajuda. E que bom, cara. Então significa que você que for procurar ajuda é uma pessoa que tem, ou tá em sofrimento e isso te levou a procurar ajuda, e que bom, porque tem gente que infelizmente não procura e às vezes acaba tendo um desfecho bem negativo, ou você é uma pessoa profundamente inteligente, que tá entendendo que, cara, eu não quero viver uma vida de sofrimento, pelo amor de Deus. Qual é o motivo? Se você tem recursos para ter uma vida melhor, por que continuar vivendo de uma maneira, sei lá, que possa te causar sofrimento? Na prática, quando a gente começa a desconstruir, como a gente está fazendo aqui agora, você percebe que, assim, algumas coisas perdem até o sentido. Eu acho que você devia fazer terapia, você é muito problemático. Cara, o que você está falando? Isso não faz nem sentido, sabe? Você devia fazer terapia porque talvez possa te ajudar a ter uma vida melhor. Então, se você faz, você não é problemático, porque as pessoas gostam de distorcer, às vezes, as ideias, as finalidades, e aí volto. Isso cai naquela ideia de falar de sentimento é fraqueza, é demonstrar que você não consegue dar conta de você sozinho. E, gente, desculpa, quem consegue dar 100% conta de você sozinho na vida que a gente tem hoje? Sabe? Não conheço ninguém. Todo mundo Pois precisa... Sempre tem alguém. Ou é a mãe, ou é alguém. Ninguém, tipo, sozinho assim consegue lidar com isso mesmo. Até as pessoas mais individualistas têm algum ponto de porto seguro, assim. Tem. Exato. Exatamente. Sempre. Bom, porque a gente é social, né? Exatamente. Bom, Sim. Vamos finalizando aqui, gente. Pode ser? Pode ser. Pode Beleza. ser. A gente vai ficar mais umas 4 horas aqui conversando com o Renato. Daria. Mas é que senão fica muito grande a gravação aí. Acho que. A gente tá quanto tempo? 1h10. 1h10? Caramba, já foi? É que, Renato, só pra você entender, como a gente não faz ao vivo, tipo, no ao vivo não teria problema, tipo, ter erro e tal. Mas aí vai ter que editar pra, tipo... Não, eu sei como é que é. Eu já fiz uns vídeos também, assim, dá um trabalho danado. Dá um trabalhão. É um trampozinho, né? Mas é legal, pô. Exatamente. Bom,
Vou lá então, tá bom? Ô, Rô, você quer finalizar? Cara, posso finalizar, mano. Tá bom, vai lá então. Tá. No 3, hein, ô Vini? Vai lá. 2. 3. Enfim, então a mensagem que eu acho que pode ficar desse podcast aí pro pessoal não tenha medo, não tenha vergonha de procurar ajuda psicológica, terapia. Como dito pelo Renato, se você tem meio, se você tem um recurso, se você tem como tornar a sua vida um pouco melhor ou buscar uma saída, busque, não tenha medo, não tenha vergonha. A gente não tem que ter vergonha de fazer o melhor pra gente. Exatamente. E, ô Renato, você tem algum Instagram? Você tem alguma rede social sua? Tenho, gente. Meu Instagram, depois que eu comecei a dar aula, eu não consegui mais mexer no Instagram. Mas eu tenho pretensão de em breve, quem sabe, retomar as atividades. Olha, para vocês terem ideia, eu acho que eu nem lembro do meu Instagram. Acho que é Renato Brecher. Perdão. PC Brecher, PC _Brecher. É o Instagram profissional, enfim, tem uns vídeos lá também, alguns momentos, algumas falas, é um espaço. O meu Instagram, a finalidade dele é ser um espaço de reflexão, seja através de textos, seja através de alguns vídeos, e em breve, quem sabe, também de alguns podcasts que eu também tenho vontade de fazer. Olha só. E queria deixar, gente, só uma frase, assim, para contribuir com esse momento final. É uma frase muito famosa de Sócrates, e ele foi muito profundo e correto na sua colocação. Ele disse que uma vida não refletida não merece ser vivida. Ele é até bem duro, né? Mas o que ele quer dizer com isso se você não reflete sobre a sua existência, você se torna um repetidor dos aprendizados primários e fica a vida inteira carregando, fazendo com que fizeram de você. Outra frase famosa também do filósofo Jean Paul Sartre, ele diz que o importante na vida não é o que fizeram de você. O que fizeram, né? Você não escolheu onde você nasceu, não escolheu sua família, seu corpo, o que você viveu, sua classe social, nada disso. Então, fizeram de você e de todo mundo. E ele diz, o importante não é o que fizeram de você, é o que você vai fazer com aquilo que fizeram de você. Porque depois que a gente começa a se desenvolver, a única coisa que nos resta é a liberdade de tentar fazer alguma coisa frente a isso. Que isso, perfeito. E mais uma frase de Sócrates sobre sentimentos, sobre autoconhecimento, sobre se conhecer, conhece a ti mesmo. Então, não tenha medo de se conhecer, saiba das suas limitações, tenha coragem para ser imperfeito, tenha coragem para reconhecer as suas qualidades, os seus defeitos. E é isso, e é com essas mensagens. Inclusive, Renato, a gente vai deixar seu Instagram aqui na descrição, tá? E para quem quiser ir lá. Alguma outra rede também, Renato? Alguma outra rede? Cara, eu tenho também uma clínica que eu montei com 2 amigas minhas, que também tem material informativo do campo da psicologia, que se chama Espaço Solis. E aí Solis vem do latim luz solar, e a proposta dessa clínica é eliminar a vida das pessoas mesmas, através dos processos terapêuticos. Então, a gente tem esse espaço também, que também produz conteúdo, né, reflexivo. E eu tinha uma página no Facebook, gente, que também está parada, que se chama Escolha Livre, que é mais textos reflexivos. Alguns até reaproveitei no Instagram. Mas essa tá parada, tá parecendo, se duvidar, já deu dengue. Mas fica aí, enfim, tá lá. Se servir para alguém, já essa dengue tá valendo a pena. Então vamos deixar tudo lá. Na descrição. Pode falar. Isso aí. Na descrição. Muito obrigado, viu, Renato, por ter aceitado o convite, cara. Foi muito Foi incrível, foi demais. E foi um prazer, pessoal. Gente, muito obrigado por você que assistiu até aqui. Siga-nos também, o Vez e Voz, né, no TikTok, no Instagram. Estão todos aqui na descrição também. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixa seu like, comenta. Fala pra nós o que você achou, né? O que você achou das reflexões que o Renato trouxe. E é isso. E desde já foi um prazer. Muito obrigado. Falou, gente. Obrigado, galera. Valeu. Até a próxima.